Olá, gente, bom dia, né? Para quem é do dia, não sei onde você está, boa tarde, boa noite. Depois de um bom tempo sem aparecer por aqui, mas o meu desejo era de estar aqui, né? De falar alguma coisa para vocês, e principalmente agora no final do ano, né? Final do ano acontece tantas situações com a gente, né? Eu sei que não é só comigo, mas glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, né? Então, eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra de esperança, de reflexão, porque não teria como ser diferente, né? É compartilhar com vocês o que acontece comigo. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês uma coisa que não acontece comigo, que eu não estou vivendo, não posso chegar aqui com uma mentira. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: experiência minha, tá, gente? Chega final do ano, geralmente no final do ano, todo final do ano, eu entro assim numa crise existencial. Querendo ou não, é o que acontece, mas eu não fico tão entristecida porque eu sei que a maioria das pessoas acontece isso, né? A gente faz aquele balanço, chega no final do ano, vê que não foi aquilo tudo, ou que você deixou a desejar em algumas coisas, em algumas questões, e você acaba se entristecendo. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu estava bem entristecida, já estávamos no mês de dezembro, né? E algumas questões que me vieram, e sem contar que esse final de ano nós estamos aí sem nosso pai, né? E eu comecei a entrar num processo que eu gostaria de não ter entrado, e querendo vir falar aqui com vocês, e eu falei: Senhor, me ajuda, né? E aí eu conversei um pouco com meu marido, e ele me ajudou bastante e foi me dando força. E aí, mais ou menos uns 15 dias atrás, eu acordei bem cedo, umas 6 horas, 6 e pouquinho, e eu fui fazer uma caminhada assim, né? Eu fui andar um pouquinho perto de casa. E aí eu fui andando um pouco e pensando nas coisas, chorei bastante no percurso, né? E fui falando com o Senhor, conversando com o Senhor algumas coisas. E nesse dia eu estava lendo ali as cartas de Pedro. E naquele dia eu cheguei daquela caminhada, tomei minha medicação e vim fazer o meu devocional, ler a palavra de Deus, né? E aí, gente, eu me deparei com essa palavra bem aqui, ó, que está aqui em 1 Pedro 2, versos 9, que diz assim, olha: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, né? E o Senhor falou poderosamente comigo aqui: você foi chamada para anunciar os atos poderosos de Deus. E aí né, aquela palavra me animou. Glória a Deus, né? Porque a palavra de Deus ela sempre nos anima. E naquele dia aquela palavra me animou, né? E o Senhor falou assim para mim: você foi chamada, foi para anunciar os atos poderosos do Senhor, os meus atos poderosos. Então comece a pensar aí no que eu já fiz por você durante esse ano, as coisas que você viveu esse ano, e começa a anunciar. E aí, meus queridos e minhas queridas, eu comecei a me lembrar, né? Que apesar desse ano ter sido um ano muito, muito difícil, né? Apesar do Senhor ter levado o meu pai, né? No final de setembro, inclusive hoje é dia 27 de dezembro, fazem exatamente 3 meses, né? Que o Senhor recolheu meu pai, né? Num domingo como esse, domingo de manhã, mas glória a Deus porque o Senhor recebeu meu pai. Eu tenho certeza plena e absoluta que meu pai já está ali tranquilo, né? Ele já está no descanso do Senhor, né? Já não está preocupado com o que a gente está vivendo, com o que a gente vai viver. Então, conversando com algumas pessoas esses dias, as pessoas, algumas, né, falando para mim a respeito das profecias para o ano de 2021, e as pessoas já ficam aflitas, porque assim, a expectativa que nós temos, né, vamos dizer assim, elas não são boas, mas a gente não pode se mirar nessas coisas. A palavra de Deus fala assim, ó: basta a cada dia o seu próprio mal.
Então eu não posso ficar aqui pensando como é que vai ser o ano que vem, será que vai ser mais sofrimento ou menos sofrimento? Não. O Senhor me escolheu e ele te escolheu para você anunciar os grandes atos do Senhor, as grandes obras, né, maravilhosas. E aí o Senhor começou a trazer na minha mente quantas coisas maravilhosas nos proporcionou durante esse ano. Eu vivi coisa boa também nesse ano. Nesse ano, o Senhor nos proporcionou fazer coisas que os anos anteriores a gente não tinha conseguido. E aí o Senhor começou a trazer a minha memória, sabe? Tantas coisas, olha, eu fiz isso, você passou isso. Então, meus queridos, eu venho aqui nesse dia, 27 de janeiro de 2020, dizer para vocês o meu contentamento com o Senhor, né? Contar as bênçãos. Deus fez muitas coisas. Inclusive, uma delas é eu estar aqui, falando com vocês, né? A minha saúde, ela é um pouco debilitada, a minha imunidade, ela é baixa, e eu fiquei no meio da Covid. Eu fiquei ali no meio de pessoas que estavam doentes, e o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, por isso eu estou aqui, né? Hoje, fazem 3 meses que meu pai se foi, mas amanhã é o meu aniversário. Eu não posso deixar de celebrar a vida, porque, como vocês sabem, eu já estive à beira da morte. Então, não tem como no dia do meu aniversário eu não celebrar a vida, porque eu desejei viver. Então, eu celebro a vida. Eu celebro a vida. Em relação ao meu pai, eu glorifico ao nome do Senhor, porque ele está ali. Ele já está vivendo o descanso, né? Ele está ali descansando, ele está com o Senhor. Então, gente, o que o Senhor me trouxe, né? Ali os discípulos no caminho de Emaús, eu gosto sempre de falar essa palavra, eles estavam tão entristecidos porque o Senhor Jesus tinha morrido, embora o Senhor tenha falado para ele muitas vezes, né, como a palavra fala de muitas maneiras, que ele estava passando aquele tempo ali, mas que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Então o Senhor ficou falando sempre isso com eles. Mas quando o Senhor morreu, eles ficaram entristecidos, eles não se lembraram que o Senhor ia ressuscitar, mas eles focaram apenas na morte. Jesus tinha morrido, né? Então eu estou aqui para dizer para você, para a gente focar na vida, não na morte, mais uma vez, né? Então, por que eles não enxergaram Jesus? Naquele caminho ali de Emaús, eles estavam ali conversando, o próprio Senhor Jesus foi se aproximando, né? Daquela conversa, se aproximou deles, mas eles não conseguiam ver Jesus porque estavam cegos pela tristeza. E assim estava eu naquele dia. Eu estava cega pela tristeza. Cega, né? E então não conseguia ver. Mas quando eu cheguei aqui, a palavra do Senhor me animou. Falou: se eu te chamei para você contar os grandes atos do Senhor, né? Aqui em Lamentações, né? Lamentações, aqui nessa versão, eu acho fantástica, que ela fala assim, olha, Lamentações 3, verso 19 e 21 e em diante. Vocês vão ler na casa de vocês aí, tá? Diz assim: eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim, né? Quase não saiu a palavra amargura, mas saiu. Eu quero dizer para você que essa palavra diz o seguinte: enquanto nós estamos nos lembrando daquelas coisas que nos traz dor, lembrando do que não aconteceu, lembrando do que meu pai ficou doente, lembrando que ele não está mais aqui, enquanto eu fico pensando nessas coisas, eu fico abatido, né? Eu fico abatido, isso me traz um sofrimento. Então, se você começa a pensar só nas coisas que não aconteceram, nas suas percas, você vai entrar num sofrimento terrível, né? E outra tendência para a gente, quando a gente começar a descer, a tendência é cair, cair, cair. Então, se você não se esforça, mudar o pensamento, né? Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte. Qual é o seguinte? Aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança, aquilo que eu vivi, aquilo que eu falei com uma pessoa nesse ano de 2020 que trouxe refrigério para ela, né? Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo. Sou relapsa, eu tenho total consciência disso. Eu não sou uma youtuber, né? Eu não sou, porque senão faria os vídeos direitinho toda semana. Eu não faço, né? Mas eu sei que quando eu falo alguma coisa, a pessoa manda um retorno para mim, fala aquela palavra foi para mim. Continua falando, né?
E eu sei que eu tenho que continuar falando, gente. Eu sei que muitas agora no final do ano tá sofrendo demais. Mas eu trago essa palavra de esperança para você. Pense naquilo que te dá esperança. Não fique sofrendo com o que vai acontecer já em 2021, gente. Nem fique sofrendo com o que já passou. Passou, tá? O que nós temos é agora. O que nós temos é agora, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Tem uma música, né, que fala isso, eu concordo. O que eu tenho é isso aqui agora. O que você tem é seu momento aí agora. Então, vamos trazer a nossa memória, vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos pensar naquilo que traz esperança. Eu fui chamada para contar os grandes atos, os atos poderosos do Senhor. E você também foi chamado para isso. Então, olha, eu desejo para você que você tenha um ano, um próspero ano, né? Um ano abençoado, independente da circunstância, como eu sempre falo. A nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria, a nossa vitória depende da nossa aliança com Jesus. Vamos continuar aliançados com o Senhor. Vamos continuar nesse ano, agora que se inicia, aliançados com essa palavra. Só essa palavra traz a esperança. Só essa palavra traz alegria e contentamento. Então, gente, eu fui chamada para contar os atos maravilhosos do Senhor e você também. Então, celebre a vida. Celebre a vida. Não fique lamentando pela morte, não fique se lamentando pelo que não tem, pelo que não conseguiu, mas glorifique o nome do Senhor pelo que você tem e pelo que você é, pelo que você tem se transformado na presença do Senhor. Tá bom, gente? Eu tô aqui cheia de gripe, né? Eu tomei a fanha porque eu tô cheia de gripe. Graças a Deus não tossi nenhuma vez durante o vídeo, já é glória a Deus, né? Já é uma bênção. Então, eu desejo a vocês toda sorte de bênção. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Que aqui na terra é o nosso bem mais precioso, não é mais precioso, né? Depois do Senhor Jesus é a nossa casa, é a nossa família. Cuide bem da sua casa, cuide bem de seus entes, cuide bem de seus filhos, de seus pais, de quem está aí com você. Então, gente, glória a Deus. Eu termino esse ano celebrando a vida e me lembrando dos grandes atos do Senhor. Amém? Então, se você foi abençoado, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você deixe aí para mim um comentário. Eu fico muito feliz quando vocês deixam um comentário aí. Então, minhas queridas e meus queridos, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Até o próximo vídeo.